Fala pessoal, professor Luiz Rezende, que carnaval, meu chapa, aqui é rock and roll e aula. Então vamos embora, vamos torar o pau, vamos trabalhar. Nessa madrugadona carnavalesca, melhor do que ficar vendo a mangueira entrar, é ficar tendo aula, ficar indo para cima, ficar trabalhando e se preparando para a tua prova, para o teu cargo. Depois que você tiver o cargo, meu irmão, se quiser sambar, se quiser desfilar, se quiser sair como destaque da bateria, é problema seu. Mas agora a gente tem que ir para cima, tem que torar o pau. E aí eu pensei, puta, madrugadona, carnaval, que matéria que eu posso dar leve? Que matéria que eu posso dar tranquilinha? Que matéria que eu posso dar suave? Deep Web, Dark Web, formas de atacarem o seu computador, formas de roubarem sua senhazinha do Instagram, de duplicarem a tela do seu smartphone para verem o que você faz. Ou seja, só tema tranquilo, só tema que não dói, só tema que você não fica desesperado. Fechou? Ou seja, segurança cibernética e segurança da informação. Um dos temas mais relevantes, mais importantes para concurso público, né, o que tem caído absurdamente. A gente tem visto agora da guerra da Ucrânia, né, a invasão russa à Ucrânia, e além da guerra física, além da guerra de tanques, de soldados, tem a guerra cibernética, né? Estados Unidos tentando atacar a segurança cibernética russa e coisa e tal. Então, antes que o mundo acabe, meu irmão, vamos trabalhar a segurança cibernética e a segurança da informação. Demorou? Aí, o pessoal, deixa eu contar o segredo. O pessoal do Alfa falou assim para mim, Rezendão, não é obrigatório, mas se você pudesse fantasiar, tô fantasiado, meu irmão. Tô fantasiado de Henrique Fogaça do MasterChef. Ligou? Então esse é o meu, é a minha fantasia. Sabe que o meu porteiro aqui do prédio, agora eu sou amigão dele, né? Mas quando ele começou a trabalhar aqui, eu nem conhecia o cara direito. E aí pedimos pizza, minha esposa desceu para buscar. E aí ele falou assim para ela, nem conhecia ela direito. Porra, por que você pediu comida se você é casada com Fogaça? Eu não pareço com esse cara. E aliás, esse cara, ele é vocalista de uma banda de hardcore chamada Oitão. Então depois da aula, antes de você ir lá ver a mangueira entrar, e aí quem gosta também não tem problema, né? Na verdade, qualquer um pode ter sua orientação sexual e o homofóbico a gente trata com carinho, cabeçada no nariz. O homofóbico e o racista. Eu gosto de dialogar com eles. Gosto de sentar pertinho, ouvir o que eles estão falando e democraticamente dar uma cabeçadinha, porque aqui não passarão. Mas voltando à vaca fria, ele falou para o Henrique Fogaça, ele tem uma banda de hardcore chamada Oitão. Então depois digita banda Oitão, você vai ver ele lá cantando um hardcore. Foi assim que eu conheci ele. Mas agora ele tá famosinho, né? Tá aí na TV. Bom, pessoal, vamos lá. Aqui é a aula. Ninguém dorme hoje. E aí eu vou trabalhar com você conceitos. Eles aparecem em qualquer prova que tenha simplesmente a palavra segurança da informação, o termo segurança da informação. Apareceu no seu edital o termo segurança, ou apareceu no seu edital o termo internet, já dá para aparecer os termos Deep Web e Dark Web. Esses termos são termos que estão no nosso imaginário. A Cibrasp já abordou, a Vunesp já abordou, a Fundação Getúlio Vargas já abordou. Mas a abordagem principal é a abordagem da, da prova da PC São Paulo. A prova da PC São Paulo, ela deu um passo à frente. E qual foi o passo à frente que a prova da PC São Paulo deu? Ela pôs no edital, no programa de informática, literalmente os termos Deep Web e Dark Web. Né? Então é impressionante, porque isso é uma novidade, digamos assim. Isso não estava previsto, né? Isso é algo que foge um pouco do padrão. Porque, como eu disse, são temas que tendem a ser subjetivos. E agora aparecem pela primeira vez na prova como termos objetivos. Fechou? Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos desenrolar. E aí, assim, né? Como tem muita definição errada, como tem muita definição extremamente equivocada, eu resolvi trabalhar os termos da Agência Brasil. A Agência Brasil é um pool, né, de agências nacionais, é um órgão extremamente confiável, o governo se utiliza muito dos dados da Agência Brasil e as bancas também. Então, feita a devida referência nessa madrugada de carnaval, eu peguei tanto o termo Deep Web, Dark Web, como um infográfico bem legal sobre o tema, lá do site dos caras. E aí a gente vai desenrolar, a gente vai trabalhar para você entender o conceito, e aí depois
eu vou entrando nos termos clássicos, digamos assim, de segurança da informação. Demorou? Deixa aí o comentário e queria estar vendo o carnavalzinho. Queria estar vendo. Por mim, nem teria carnaval, meu irmão. Por mim, não teria nada de carnaval, porque afinal de contas, o mundo está acabando, estamos na guerra. Eu fiz um evento, inclusive, com o professor Heitor, a Alfolia, de atualidades, em que nós discutimos essa situação da guerra. No dia que a guerra foi declarada, acho que foi na quinta-feira, sabadão pela manhã, eu fiz um evento de atualização, né, comentando sobre a guerra. Depois procurem. É um tema extremamente importante, mas, no meio da guerra e da pandemia que ainda não acabou, use máscara. Porra, carnaval é o cacete, o que a gente quer é cargo público. Então vamos para o conceito de Deep Web, vamos lá. Bom, pessoal, como eu disse, né, a definição formal, digamos assim, do termo diz o seguinte: traduzida literalmente como internet profunda, a Deep Web é a camada que fica logo abaixo da internet rasa. Esse conceito de internet rasa é a internet que você acha nos sites de pesquisa. Tem sites, tem portais que você não encontra no Google, você não encontra no Bing. São, digamos, ocultos. Você só chega se você tiver o endereço, você só chega se alguém te passar os caminhos, você só chega às vezes com browsers como Tor específicos. Então é uma internet que ela não está à vista, não está na superfície, não está aos olhos e à pesquisa. Né? Então a internet rasa é aquela que aparece nos mecanismos de busca e que fornece conteúdo aberto para qualquer pessoa conectada. Ou seja, os sites comuns aí que nós acessamos. Olha que dado assustador. Segundo aí uma agência americana, mais de 90% da internet não está disponível pelos navegadores tradicionais. A grande parte desta imensa fatia fica na Deep Web. Então, a Deep Web, ela precisa de browsers especiais, navegadores especiais. O mais famoso, mas não único, é o Tor. Anota aí, bebê, se você quiser navegar lá na internet profunda. E, portanto, tem até uma figura de um iceberg daqui a pouquinho. A definição é essa, né? A definição é que a Deep Web, ela fica nas profundezas. E o que você entende por profundezas? Podridão? Coisa errada? Não, não, não somente. Conteúdo exclusivo, conteúdo VIPão, conteúdo que eu não quero que qualquer um acesse. Então essa é a primeira definição, e essa definição ela nos permite uma conclusão. Mas antes disso, vamos para a definição de Dark Web. É muito parecido, mas não é a mesma coisa. Então isso é importante, né? Não são termos sinônimos. Dark Web. Ao navegar na Dark Web, podemos realmente estar em um mundo obscuro, de informações e conteúdos que não estão disponíveis para usuários comuns. Então você entendeu que tanto a Deep Web quanto a Dark Web, elas não são conteúdos que você acessa navegando normalmente. Você não vai clicar. Sabe quando você está navegando na internet, aí você pensa assim, só vou abrir meu e-mail para pegar meu plano de estudos para estudar. Aí você abre o seu webmail, tem um link para uma notícia, aí você entra no link da notícia, e aí você navega para outro lugar, e você clica no outro link. Quando você vê, você perdeu 40 minutos. Pois é, né? Isso acontece com todo mundo. Então esse lance de você clicar no link, clicar no outro, entrar numa página, não acontece na Dark Web nem da Deep Web. Então vamos para a definição. Então é um mundo obscuro de informações que não, né, Agência Brasil, que não estão disponíveis para todos. Apesar do nome sombrio, não existe apenas ilegalidade, foi o que eu falei. Também oferece abrigo para quem luta por direitos humanos, por informações livres e restritas. Isso é importante. Existem sites que são sites que não podem ser públicos por perseguição. Existem países, vários no mundo todo, incluindo a China, né? Uma das maiores economias do mundo, daqui a alguns anos vai ser a maior economia do mundo. E agora a situação da Rússia e da Ucrânia. Né? Existem ucranianos pró-Rússia, existem russos contra a guerra, contra a ação da Rússia. Então você tem uma situação muito delicada lá na Rússia, né, na Ucrânia. E essa situação delicada,
ela faz com que a gente precise ter muita sagacidade, a gente precisa ter muita inteligência para saber aquilo que desenvolver, aquilo que abordar ou não, aquilo que aprofundar ou não. Então, nesse sentido, nesse contexto, é necessário a gente tomar muito cuidado com esses termos, com esses elementos, porque a Dark Web não é só venda, mas na Dark Web tem venda de gêmeos siameses, tem venda de órgão, tem venda de narcotráficos. Deixa eu falar uma coisa. Qualquer lugar escuro, qualquer lugar escondido, qualquer lugar que não está todo mundo vendo, você pode ter qualquer tipo de ação. Né? Então, por exemplo, se você tem um beco escuro, o beco escuro ele pode servir para um casal amar-se, coisa linda, e pode servir para o traficante passar droga. Então, e também pode servir para quem está se escondendo com medo. Não, é que você não vai se esconder com medo de alguém no beco escuro, né? Então, a Dark Web, ela representa conteúdos que são de difícil localização. E você não precisa só de difícil localização quando você comete um crime. Crime também, mas também medo de perseguição política. Por exemplo, né, nós temos vários conflitos mundiais, esse da Rússia e Ucrânia é um grande conflito, mas existem N outros. E se você, você mora num país em que o governo persegue a liberdade de expressão, o único jeito de você tentar expressar a liberdade de expressão é através da Dark Web. Então, não é só conteúdo ilegal. Em países onde a liberdade de expressão é limitada e cidadãos podem ser presos ou executados se tiverem algum debate, se apresentarem certos assuntos, a navegação anônima em camadas profundas serve de meio seguro de comunicação para dissidentes políticos. Informações que buscam espalhar histórias para o resto do mundo. Então, vocês entenderam que a Deep Web e Dark Web, elas são muito parecidas. A Deep Web é mais profunda ainda. A Deep Web é mais difícil de encontrar ainda. E, portanto, a Deep Web tem coisas mais bizarras. A Dark Web ela é um pouquinho mais acessível, mas não é visível. E ela serve para... vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sou um russo e é contra o que o Putin está fazendo, mas eu estou sendo... a internet está sendo monitorada na Rússia. Então, ao invés de eu montar um site declarando contra a guerra, para a polícia vir lá e me prender, eu monto um site para organizar manifestações contra a guerra na Dark Web. E aí eu vou passando de um para um. Eu vou passando de contato para contato para ir disseminando essa informação sem que o governo que vai me reprimir tenha acesso. Então tira da cabeça, bebê, e Dark Web e Deep Web é apenas coisas ilegais, obscuras, subversivas e etc e tal. Olha que interessante, a Agência Brasil tá pequenininha, mas acho que dá para ter ideia, né? Deixa eu habilitar o super raio laser aqui para você acompanhar. Ó, a Agência Brasil, né? Ela montou esse infográfico bem legal. Então aqui estão os sites, né? Nesse um aqui, são sites normais, são sites que a gente acessa encontrando no Google. Aqui está Deep Web. A Deep Web, ela não é visível, mas ela não é tão profunda. Dá para encontrar, se você quiser. Dá para sair caçando. Então, ela não é visível, mas ela não é tão obscura para encontrar conteúdo. E você vê que o maior conteúdo está aqui, né? O menor conteúdo está aqui. O maior conteúdo está aqui. A maior parte do conteúdo da internet, cerca de 90%, não está visível. Impressionante, né? Mas é isso, exatamente isso. Então você tem a Deep Web, que tem esse conceito, e você tem a Dark Web, que é mais profunda ainda, que é mais interna ainda. E por ser mais interna ainda, aqui você tem atividades ilegais, né? Aqui você tem os crackers, aqui você tem as pessoas que atuam na ilegalidade, elas estão lá ocultas, estão profundas. Perfeito? Então não tem muito segredo, na verdade essa é a definição, tanto de Deep Web quanto de Dark Web. E aí, assim, mas eu quero navegar, eu quero acessar. Depende do que você quer procurar.
Depende do que você quer acessar. Não é assim. Você não entra e tem lá proposta de assassino. Não é nada disso. E aí, inclusive, quem acha que vai encontrar esse tipo de conteúdo, geralmente se decepciona na Deep Web e na Dark Web. Porque é um espaço que tem muito arquivo de texto, é um espaço que não é da grande imprensa. E nós, quando navegamos na internet, estamos acostumados com sites muito bem elaborados, né? Com sites bonitinhos, porque as empresas investem em marketing, porque as empresas investem na identidade visual. A Deep Web, mas mais a Dark Web, é muito texto, é muito site só com conteúdo escrito, digitado. Então, e outra, né? Então tem muito texto, denúncia, conteúdo contra governos que não respeitam a liberdade de expressão, muito conteúdo, por exemplo, contra o governo da Síria. Então, se você caçar, se você pesquisar, sim, tem todos os crimes que existem na sociedade. E aí, uma outra coisa importante. Pô, mas tem venda de órgão, mas tem, sei lá, experiências genéticas, tem gente querendo se canibalizar. Ó, deixa eu falar uma coisa. Todos os crimes da sociedade estão lá. Porque a internet é uma tradução da sociedade. Então, por exemplo, né, na sociedade tem gente que vende gabarito de concurso? Deve ter. A polícia vai lá e pega, né? O pessoal vai preso quando é pego. Deve ter. Óbvio que deve ter, assim como na internet deve ter. Deve ter gente que fica oferecendo assassino de aluguel? Deve ter. Só que, na verdade, o que se encontra lá são os crimes mais comuns da sociedade. Tráfico de drogas, intercepção de conteúdo furtado. E você encontra raramente crimes que a gente vê raramente na sociedade. Você não vê todo dia na sociedade. Canibal sai pegando vítimas e comendo vítimas. Então, o que eu quero dizer é que os crimes. Tem muita fantasia, né? Tem muita lenda urbana, mas na verdade, tanto a Deep Web. Eu conheço a Deep Web, Dark Web, até por fins profissionais, e na verdade, assim, todos os crimes que você tem na sociedade, você tem lá. Todos os crimes raros que você tem na sociedade, você tem lá como raro. E é exatamente isso. Então tem uma lenda urbana, uma mística sobre a Deep Web e Dark Web, que não faz parte da realidade. E essa é a definição para a sua prova. Essa é a definição para o seu concurso, que começa a aparecer em prova, como pontuei, né? Começa a aparecer em prova, como eu listei, inclusive no importante edital, né? Na Polícia Civil da maior cidade do Brasil, na maior cidade da América Latina, que é São Paulo. Inclusive aqui onde estou. Estou fazendo esse evento direto de São Paulo. Então, tem que ficar esperto com isso, né? Não se trata de nada além daquilo que eu pontuei. Fechou? É isso. E você sabe o que eu sempre digo, e o que a bunda atrapalha. A gente poderia ficar aqui falando 2 horas sobre Deep Web, Dark Web, eu mostrar site para você. Mas, na verdade, o fato é isso. Então, se eu for além, eu vou falar de coisas que não vão cair na sua prova, coisas que não vão ser abordadas na sua prova. E você sabe o que eu sempre digo? O que abunda, atrapalha. O que abunda não contribui para a sua prova. O que abunda vai além do que você precisa. O que abunda é excessivo. Então é isso, pontual, no olho da mosca, nem menos nem mais. Fechou? Agora, eu vou começar a trabalhar com você os ataques que existem na internet. Eu vou começar a trabalhar com você os tipos de malwares. E aí, antes de eu começar a trabalhar, antes eu vou ter que pontuar, por óbvio, né, os princípios da segurança da informação. Por incrível que pareça, tem muita confusão sobre isso, viu? Tem muito equívoco. Muita gente aprende errado os princípios da segurança da informação. Aprende de forma completamente equivocada. Então eu vou pontuar com você, eu vou trabalhar com você os princípios da segurança da informação, desenrolar os princípios da segurança da informação para a gente ir trabalhando, para a gente ir desenvolvendo, para a gente entender qual que é a abordagem, como cai em prova e como você deve se preparar. Fechou? Então, depois eu falo sobre aquilo que não vai ser abordado sobre o ponto de vista dos ataques. Vamos lá. Fica comigo, porque ninguém dorme, nada de papo de escola de samba, carnaval. Estamos aqui, meu chapa, para estudar. Vamos lá. Não tem escola de samba. Bom, não dá para começar a falar de ataques. Pô, deixa eu falar uma coisa. Eu vejo o professor aí
tomando garrafinha fitness. Eu vejo o professor aí tomando copinho de água, mas, meu irmão, aqui é bruto, aqui é brutalidade total. Então eu tenho uma ânfora, eu tenho um galão de água, porque tem que se hidratar, e se vai se hidrata direito, meu irmão. Então esse aqui é o meu super galão, minha super ânfora de água. Hidratem-se. Pessoal, não dá para falar de segurança da informação sem falar dos critérios. E é incrível, como eu pontuei com você, os critérios muitas vezes eles são abordados de forma completamente equivocada. É isso mesmo, se aprende errado. E aí a gente tem que pontuar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que focar no conceito correto. Então você já está cansado de saber. Meu irmão, se você está aqui da madruga assistindo uma aula de informática, é porque você é diferenciado. Você estuda para concurso e você tem foco em concurso. Então, se você é diferenciado, você tem foco em concurso, vamos para cima. Vamos detalhar aquilo que a gente aprende de forma não muito clara e o que pode gerar um baita erro na prova. Bom, vocês sabem, né, que existem os 4 critérios, e são 4. Tem gente que diz que é 3, tem gente que diz que é 5. Vamos parar de criar falsas polêmicas, porque esse é outro jargão meu. Não criem falsas polêmicas. Sem falsas polêmicas. Porque são 4, né? E tanto a literatura acerca de segurança da informação quanto as provas de concurso, elas deixam isso muito claro. E são os 4 critérios, o pessoal gosta de criar o anagrama dica. Aqui tem disponibilidade 2 vezes. Deixa eu mudar, porque quem sabe faz ao vivo para você não anotar errado. Deixa eu já alterar aqui para ficar certinho, redondinho para você. Então, só um minutinho. Quem sabe faz ao vivo, mas tem que... Aqui, ó. Deixa eu já mudar para ficar redondinho. Disponibilidade, integridade, autenticidade e... Não dá para mudar porque está apresentado. Então eu falo na raça. Então, pessoal, olha só. Aquilo que está escrito aqui... eu não sei escrever direito nessa mesinha, não. Mas vou tentar. Por que não está disponível? Ah, está. Então eu tenho que colocar aqui. Só um minutinho. Tá, eu pus como modo de visualização. Então, relevem. Na verdade, são 4 critérios. Aqui eu dupliquei o critério, né? Então, é o critério da disponibilidade, da integridade, da confidencialidade e da autenticidade. Ali eu pus disponibilidade 2 vezes, um lapso. Bom, o critério... Então, o que eu queria falar, o que eu queria pontuar com você, para a gente não cair num erro besta que eu tenho visto os alunos caírem. O critério da autenticidade é o critério em que o autor é quem ele diz que ele é. Por exemplo, eu que criei esse material. Eu que escrevi 2 vezes disponibilidade. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou assinando embaixo. Eu estou assumindo a bronca. Eu estou dizendo que fui eu. Então, quando o autor é quem ele diz que ele é, a autenticidade está confirmada. E a autenticidade ela pode ser confirmada quando você assina um cheque, quando você reconhece firma. Mas na internet, a autenticidade ela está ligada a você ter acesso. Por exemplo, através de senha, através de biometria. A Microsoft ela faz uma propaganda da sua ferramenta de autenticidade no Windows, que é o Windows Hello, para você habilitar a sua conta de usuário por senha, por biometria. E aí a propaganda é: a senha é você. Então é isso, né? A senha é você. Então, quando eles dizem a senha é você, eles dizem exatamente isso. Eles dizem exatamente que você, através de íris, face ou digital, você está dizendo que você é você mesmo. Então, a autenticidade tem a ver com eu ser quem eu digo que eu sou. E quando eu sou quem eu digo que eu sou, a autenticidade ela está confirmada. Perfeito? Bom, também existe o critério da... Então, a autenticidade é violada, né? Quando alguém se passa por você. Quando alguém que não é você diz que é você. E aí é falsificar assinatura, aí é você fazer uma digital de silicone, tem dessas também. Ou você roubar a senha de alguém. O que me autentica na minha senha o que me autentica no Instagram? Inclusive, entre no meu Instagram, prof.luiz.rezende. Eu não estava no Instagram, aí o Alphacom gentilmente me fez criar um Instagram, e aí eu criei.
Então, desde setembro, outubro do ano passado, acho que outubro, né? Eu criei um Instagram, prof.luiz.rezende. Me procura lá, me segue. E tem o meu canal do Telegram. Alguém aí participa? Eu tô sem retorno aqui, pessoal. Desculpe. Tô sem retorno do chat aqui. Porque o meu tablet, sei lá o que aconteceu, ele não está acessando a internet. Então, comentem aí. Máfia do Rezendão, o meu canal do Telegram, que eu sempre deixo questões lá, é bem legal, né? Dá para deixar questãozinha lá para estudar. Beleza? Então vamos lá, vamos continuando, vamos desenrolando, vamos desdobrando para a gente desenvolver. Então aqui, né, eu pus errado. Então, por exemplo, o que me autentica no Instagram é a minha senha. Quando alguém rouba a minha senha e se passa por mim, a autenticidade ela está violada. A autenticidade ela foi ferida. Ou seja, alguém está dizendo que é eu. Esse é o critério da autenticidade. O critério da confidencialidade é o mais simples. É o critério do segredo. Toda vez que eu não visualizo algo que eu não deveria visualizar, a confidencialidade está garantida. Agora, toda vez que eu visualizo algo que eu não poderia visualizar, a confidencialidade ela está violada. Confidencialidade é o segredo. Tome cuidado com o critério da integridade. Porque o critério da integridade é um dos que as pessoas mais erram, que as pessoas mais se confundem na prova. Porque o que é garantir a integridade? É quando o conteúdo não foi alterado de forma indevida. Quando o conteúdo não é alterado de forma indevida, eu garanti a integridade. Agora, quando o conteúdo é alterado de forma indevida, aí a integridade é violada. Então é isso, né? Se eu alterei alguma coisa sem autorização do proprietário da coisa, alterou a integridade. Então, tudo bem aquilo que a gente aprende, né? Mas, e se na prova tiver uma definição que diz o seguinte: garantir a integridade é não incluir ou não excluir conteúdo indevidamente. Tá certo. Porque a integridade não é só garantir a não alteração indevida, é garantir a não inclusão ou não a exclusão indevida. Porque você concorda que se eu pego o seu smartphone, o smartphone está desbloqueado, aí eu aproveito que ele está desbloqueado, aí eu vou lá e incluo um contato, ou eu excluo um contato. O que eu fiz? O que eu fiz foi alterar a integridade. E eu alterei a integridade justamente nisso, né? Eu alterei a integridade justamente por adicionar um contato ou por excluir um contato. Então, ó, memoriza para nunca mais esquecer, para não rodar na hora da prova. Quando eu garanto a integridade, eu não altero, não incluo ou não excluo indevidamente. E o critério da disponibilidade é o critério de você poder acessar aquilo que você deveria acessar. Então, por exemplo, toda vez que eu posso acessar essa aula, toda vez que eu posso acessar uma aula na plataforma do Alpha, a disponibilidade está garantida. Toda vez que por algum motivo eu não posso acessar o conteúdo, a disponibilidade está violada. A disponibilidade ela foi questionada. Deu para entender? Então existe esse elemento, existe esse aspecto. E esse aspecto, esse elemento da disponibilidade ser garantida, da disponibilidade ser violada, é o que caracteriza esse critério. Vamos supor que não rolou a aula. Vamos supor que está lá anunciado para madrugada, aula comigo de informática, alfolia. E aí você vai assistir a aula não está lá. Você vai assistir a aula, não está rolando, não está tendo aula. Então, nesse caso, atacou o critério da disponibilidade, que é você acessar o conteúdo que você deveria acessar da forma correta, da forma devida, da forma que você deveria mesmo acessar. Perfeito? É exatamente isso. É conceitualmente isso. É estruturalmente isso. Fechou? Bom, então esses são os elementos, esses são os aspectos, essa é a abordagem para a gente desenvolver concurso. É exatamente assim que funciona, é exatamente assim que a gente trabalha, é exatamente assim que a gente trata. Ok, tem um detalhe, na combinação dos critérios. E é na combinação dos critérios que dá problema. Olha só, se eu atacar a integridade
excluindo um contato do smartphone de alguém. Eu ataquei o critério da disponibilidade, porque este contato não está mais acessível? O que vocês responderiam sobre isso numa prova? Vocês entenderam? Então eu pego o smartphone de alguém, excluo um contato. Ou seja, eu ataquei o critério da integridade. Eu alterei um conteúdo sem autorização do proprietário do conteúdo. Eu posso afirmar que quando eu faço isso, quando eu altero um conteúdo sem a autorização do proprietário do conteúdo, eu posso afirmar que eu ataquei o critério da integridade? Certo ou errado? O que vocês diriam? Não, talvez. E o talvez na prova é não. Sabe por que o talvez na prova é não? Porque eu só posso afirmar que quando eu ataco o critério da integridade, excluindo um conteúdo sem autorização do proprietário, eu quebro também a disponibilidade, quando eu tenho certeza que aquele conteúdo era único. Quando eu tenho certeza que não tem copy. Quando eu tenho certeza que não tem outro contato igual. Porque o backup, ele parte da premissa de que eu tenho acesso a um conteúdo que foi excluído. Então, eu não sei se o cara tem backup. Eu não sei se o cara tem outra cópia. Então, se eu não tenho essa informação, eu não posso cravar que eu alterar a integridade nesse caso, altera também a disponibilidade. Fica esperto. Ó, aqui no final, aqui embaixo, eu deixei o termo não repúdio, né? E o que é o não repúdio? Tem gente que se confunde muito e tem gente que acha que o não repúdio é um critério. E o não repúdio não é... Ninguém dorme, hein? Eu vou até tomar uma água. Ninguém dorme. O não repúdio não é critério. Tá assistindo aula com quem? Tá assistindo aula com a gatinha? Tá assistindo aula com o namorado? Tá assistindo aula com o filho no colo? Eu tô dando essa aula com as super ervilhas. Então tem aqui minhas companheiras super fofas, as ervilhas do Toy Story. Olha que coisa fofa. Deixa eu... Olha que coisa fofa, as ervilhinhas do Toy Story vindo direto da Disney. Coisa linda, né? Pra que serve isso? O meu cachorro querer roubar. O Miyagi, meu cachorro, tenta roubar essa desgraça o tempo todo, tenta pegar e morder e levar embora. Então, eu sou um cara fofo, sou um cara delicado, eu tenho as ervilhinhas do Toy Story e tem um panda ali, ó. Uma mensagem super fofa, super meiga, super coração felpudo. Cuide da sua vida, porque o que tem de fiscal da vida alheia por aí tá foda, hein? Tem de fiscal da foda alheia, da vida alheia. Cuida da sua vida, meu irmão, que já tem muita coisa para fazer. Dica importante aí de informática para você. Pessoal, vamos voltar para o não repúdio. O não repúdio, ele não é um critério da segurança da informação. O não repúdio é simplesmente a consequência da confirmação da autenticidade. Veja, então tem autenticidade. E aí, a autenticidade foi confirmada. Eu sou quem eu digo que eu sou. E quando a autenticidade está confirmada, né, quando a autenticidade está garantida, eu não posso dizer que eu não fui eu. Por exemplo, né, eu aqui pus 2 vezes, né, disponibilidade. Eu estou confirmando que fui eu que pus. Eu não estou dizendo que alguém violou meu material, não estou dizendo que alguém sacaneou meu material. Então, quando eu confirmo a disponibilidade, gera-se o não repúdio. E o não repúdio é quando eu não posso dizer que não fui eu já assinei. Se você já assinou, mantém sua palavra. E é isso. Eu já assinei, eu já assumi, eu já bati no peito e falei, é nóis. Então, se eu já bati no peito e assumi, eu já bati no peito e falei, é nóis, não dá para eu dizer que não fui. Não dá para dizer que foi outra pessoa. Não dá para dizer que não fui eu. Então, é exatamente isso. Esse é o conceito, essa caracterização. Perfeito? Deu para entender? É assim que a gente caracteriza. É assim que a gente contextualiza. É assim que a gente trabalha. Com esses critérios e com esses conceitos. Perfeito? Continuando. Então aqui está a disponibilidade, integridade e o não repúdio é consequência da autenticidade. O não repúdio ele pode ser chamado também de irretratabilidade, que na verdade é uma consequência da confirmação da autenticidade. Pessoal, agora eu vou começar a trabalhar com você, ó, 2 horas de aula, mais ou menos 2 horas, né?
Estamos chegando aqui a 35 minutos, tem bastante coisa para falar ainda. E eu estou batendo no peito e assumindo aqui que o que eu vou trabalhar agora com, óbvio que pode cair Dark Web, Deep Web, pode cair os critérios da segurança. Deep Web e Dark Web começam agora a cair em prova de forma objetiva, né? Dado, por exemplo, a PC de São Paulo, está lá no edital de informática, literalmente os termos Deep Web e Dark Web. E agora eu vou começar a trabalhar com você, agora eu vou começar a desenvolver com você uma outra conceitualização, que é a conceitualização de malwares. E aí eu estou batendo no peito e dizendo que os que eu vou trabalhar aqui, pelo menos um cai na sua prova. Por quê? Porque se na sua prova tiver informática, e se na informática tiver segurança da informação, não tem jeito de não cair os que eu vou pontuar aqui. Cai toda hora. Desaba, na verdade, em prova toda hora. Então, se cai toda hora, se desaba em prova toda hora, é exatamente isso, né? É exatamente essa abordagem. É exatamente assim que a gente trabalha. Perfeito? Então, vamos lá, vamos desenvolver, vamos desenrolar, vamos desmembrar esses elementos para a gente trabalhar. Bom, e aí eu queria que você tomasse muito cuidado com o seguinte. O termo vírus, ele está no imaginário popular como sinônimo de ataque. Isso não é bem verdade. Na verdade, todos os ataques que existem, eles são definidos como malwares, que é um termo software malicioso. Então, software malicioso, todo programa, todo arquivo que desenvolve alguma coisa que tem uma intenção maléfica, maliciosa. E os vírus são apenas parte desses softwares maliciosos. Então, que também são chamados de pragas virtuais. Então, vamos entender. O vírus é apenas uma categoria, uma importante categoria, a mais importante categoria, a categoria que mais cai em prova, uma categoria especial, que eu vou até trabalhar de forma especial, mas é uma categoria. Então, o vírus é uma categoria de malware, ou praga virtual. A Sebrasp trabalha o termo praga virtual. Então, as pragas virtuais, elas são exatamente isso, né? As pragas virtuais caracterizam exatamente isso. Então, todo vírus é um malware, mas nem todo malware é um vírus. O que eu não vou falar na aula de hoje? Como cria. Óbvio, né? Não é aula de crime virtual do ponto de vista de formar criminosos. Isso você pode, talvez, encontrar lá na Dark Web. Você caçar bem. Mas eu não estou aqui para formar criminosos. Você nem está aqui para isso. Então, é a mesma coisa. Na aula de direito penal, não vai cair qual é a melhor forma de cometer um latrocínio. Qual é a forma ideal de cometer um furto. Não, né? Então, eu não vou trabalhar como cria o programa. E eu nem vou trabalhar qual a intenção maliciosa por trás do criminoso, o que ele quer, porque não é aula de criminologia. Eu não vou discutir a psique do criminoso. Então, na verdade, nós vamos falar sobre o ataque, sobre o que ele faz e qual é o critério da segurança que ele ataca. E aí, deixa eu dar uma dica. Todos os ataques, eles têm apelidos. Então, por exemplo, cavalo de Troia, Trojan Horse, Trojan. Tem um monte de apelido, né? Tem um monte de nomes de vários Trojans. E pode até aparecer na prova o tal apelido. Mas sempre vai aparecer as características do Trojan. Sempre vai aparecer a característica do worm, do spyware, do spoofing. Então não se preocupe muito com os apelidos que aparecem, porque toda hora criam novos ataques. Pode até aparecer, mas sempre vai aparecer a característica da categoria. E é na categoria que perguntam na prova. Perfeito? Outra dica para começar a trabalhar. Agora você vai começar a se assustar, porque eu vou explicar como é frágil a sua senha. Como podem duplicar a tela do seu computador ou do seu smartphone. Pois é. Você vai perceber como é fácil violar a informação. Pessoal, antes de eu começar, deixa eu falar uma coisa. Eu e os meus colegas, amigos de infância, ficamos muito compadecidos com a questão da Ucrânia, né? O povo sofrendo, 500 brasileiros na Ucrânia, tentando sair de lá, bombas estourando, gente morrendo, situação trágica. Aí nós quisemos aproveitar a oportunidade para dizer que nós iríamos formar uma comissão
iríamos para a Ucrânia, tentar proteger as pessoas, tirar os brasileiros de lá. Nós só voltaríamos depois da quarta-feira de cinzas. Não rolou. O pessoal aqui não acreditou. É uma pena, porque a nossa intenção era muito boa, nossa intenção era social. Então vamos lá, vamos trabalhar com os ataques, vamos desenvolver os ataques. E aí essas são as categorias, né? Eu vou pontuar para você. Então é o que eu falei, o que importa é a categoria, o que importa é a caracterização, né, de cada categoria, e é isso que vai aparecer na sua prova, isso que vai ser desenvolvido na sua prova. Nesse sentido, nesse termo, a gente tem que desenvolver, a gente tem que desenrolar para entender como é feita a abordagem, como é desenvolvida a abordagem. Vamos lá. Ó, e aí tem uma outra dica. Você vai perceber, tá tudo no seu material, né? Eu só estou desenvolvendo, só estou desenrolando a definição, a conceitualização teórica. E tem uma outra coisa importante. Você vai perceber que o nome do ataque diz o que ele faz. Então eu vou trabalhar aqui, deixa eu ver, duas telas inteiras de ataques e depois eu vou pontuar alguns elementos de proteção. Então vamos começar a trabalhar, deixa eu tomar uma aguinha porque é bastante coisa. Mas eu tenho certeza absoluta que tudo que eu for desenvolver, tudo que eu for trabalhar, dois deles, vão aparecer na sua prova se tiver segurança da informação. Começando pelo cavalo de Troia, pelo Trojan Horse. O cavalo de Troia, ou Trojan, né? Trojan Horse, ele tem esse nome porque ele imita a mitologia grega. Então é exatamente o que aconteceu com o cavalo de Troia na mitologia grega. O que é o cavalo de Troia na mitologia? Você assistiu Troia? O Troia com o Brad Pitt? Aquela cena que ele está atacando o cara e passa um avião? Erro de produção? Pois é. O cavalo... Procura na internet. O cavalo de Troia da mitologia grega, ele se caracteriza por ser algo que se apresenta como positivo, se apresenta como correto, se apresenta como algo bom, mas esconde um Kinder Ovo, esconde uma surpresinha. O cavalo de Troia foi um presente para dizer que a guerra ia terminar. Ó, toma o presente. E aí, dentro do cavalo de Troia, tinha todos os soldados lá para atacar o inimigo. Então, presente de grego, né? Então, qual é a primeira caracterização do Trojan? É um programa visível. Você visualiza o cavalo de Troia, você interage com ele, você clica nele, você interage com ele. Essa é a primeira caracterização, sempre visível. A segunda caracterização do cavalo de Troia é que ele é uma aplicação. Como assim ser uma aplicação? Significa que ele é uma aplicação. Se ele for um game, você joga o game. Se ele for um browser, você navega. Se ele for um programa para calcular as fases da Lua para cortar o cabelo, você calcula as fases da Lua para cortar o cabelo. Só que enquanto você está fazendo isso, ele está cometendo alguma ação maliciosa. Ele está cometendo alguma ação maldosa. Está cometendo alguma ação que não é legal. Alguma ação que não é bacana. Alguma ação que é capciosa. Entendeu? Então é exatamente assim. É exatamente essa abordagem. Quando você tem o cavalo de Troia, você tem um programa e você não desconfia desse programa, porque ele é uma aplicação, você utiliza, só que ele sempre está te atacando de forma oculta e você não percebe. E aí é interessante, porque os cavalos de Troia, eles são programas que chamam a atenção. Um game, por exemplo, né? E você usa bastante. Só que quanto mais você usa, mais você está sendo vulnerável, mais você está sendo atacado. Deu para entender? Então, sempre visível e é uma aplicação. Significa que ele faz aquilo que ele se propõe a fazer originalmente. Porque ele tem um ataque oculto. Existe uma subcategoria. Eu não pus as subcategorias aqui, né? Eu só pus as categorias. As subcategorias estão no material e as subcategorias eu vou desenvolvendo com você. Existe uma subcategoria de cavalo de Troia que simplesmente é o malware que mais cai em prova. Você pegar desde a PF 2014, olha só, hein? Passando por PF 2018, PF 2021, PRF, PCDF,
PMs e PCs pelo Brasil, carreiras tribunais, administrativas, ou seja, os concursos como um todo, o que eu vou pontuar agora é uma das coisas que mais cai em prova, uma das coisas que mais são abordadas, e é o com R, ransomware. O ransomware é uma subcategoria do cavalo de Troia. E o ransomware, ele sequestra o conteúdo do computador e ele solicita um resgate. Ele criptografa o conteúdo do computador. O conteúdo do computador fica completamente codificado, criptografado. Você não consegue ver o conteúdo. E aí, quando você tem esse conteúdo codificado, criptografado, você perde o acesso ao conteúdo do seu próprio computador e ele solicita um resgate. Hoje em dia, as criptomoedas, elas são uma fonte bastante interessante para esse tipo de ataque. Porque a criptomoeda, ela tem um rastreamento mais... Ela não é irrastreável, mas ela tem um rastreamento mais difícil. E por ter um rastreamento mais difícil, fica mais complexo acessá-la. Fica mais complexo chegar até ela. Fica mais complexo chegar até ela e trabalhar com ela. Deu para entender? Então é isso. Essa é a caracterização, essa é a conceitualização. E quando nós, portanto, trabalhamos esse aspecto, nós trabalhamos não a intenção do bandido, mas o que o malware faz. O ransom é uma subcategoria de Trojan. E o Trojan, por sua vez, é uma subcategoria de malware. Malware como um todo. Perfeito? Então é isso. Essa é a caracterização, essa é a conceitualização. Bom, e aí, nesse sentido, nesse conceito, o único malware que criptografa, o único malware que solicita um resgate, porque ele sequestra, é o ransomware. E é o que mais cai em prova, viu? Na verdade, são 3 malwares que eles têm um destaque diferente. 3 malwares que todos caem, todos nos últimos 2 anos já caíram em provas diferentes pelo Brasil, mas tem 3 que têm uma importância diferenciada pela quantidade de abordagens. E um deles é o ransomware. Caiu pra você ter uma ideia, caiu na PF 2014, 2018 e 2021. Caiu nas 3 últimas provas. E várias outras provas. Então, o ransomware criptografa, codifica o conteúdo do computador, sequestra, né? Você perde acesso ao seu próprio computador. E para que você receba a chave de descriptografia, para você ter acesso de novo, você tem que pagar um resgate. E hoje em dia, o resgate ele é solicitado por criptoativos. Bitcoin, Monero, Shiba, sei lá. Beleza? Bom, esse cai bastante. Vamos agora inclusive, deixa eu falar uma coisa. Tinha o presencial de São Paulo, do Alphacom, até 2019. E aí, eu estava dando aula, e aí um aluno da turma da Polícia Civil chegou para mim e falou assim, Rezende, pode falar com a minha namorada no telefone? Achei um pouco estranho. Não entendi direito qual era o convite. Aí depois ele me explicou que a namorada dele trabalhava numa empresa, e digamos, essa empresa, ela, ela, ela trabalhava com marketing digital. E aí foi atacado o servidor da empresa e o cara meteu um ransomware lá. E aí estava pedindo, sei lá, R$200 mil para liberar o conteúdo. O dono da empresa, aí ela falou comigo, né? Ele falou, professor Rezende e tal, pode dar uma opinião e tal. Eu dava aula disso para ele. E aí ela falou comigo, aí o dono da empresa era amigo dela, eu falei com o dono da empresa. E ele falou, cara, simplesmente eu perdi todo o meu portfólio. Perdi toda a minha lista de serviços. E era melhor roubarem meus carros, era melhor roubarem meus computadores do que isso. E aí estavam pedindo R$200 mil, e ele falou, eu quero pagar. Eu falei, cara, se você pagar, você vai confiar no bandido. É a mesma coisa o bandido chegar, te dar a chave do carro, pedir a chave do seu carro e disser, eu vou dar um rolê e volto, espera aí. E você lá ficar esperando. Então, é isso que você vai fazer. Você vai confiar no criminoso. Então, é muito provável que você perca o dinheiro, é muito provável que você pague e o cara não libere, até porque
Se você já sabe do ataque e você pagar, em tese você pode ter chamado a polícia, em tese os peritos podem estar monitorando o seu computador, e se o cara acessar de novo de alguma forma, ele pode ser pego. Então é improvável que ele libere. É improvável, né? E aí eu orientei ele aí na delegacia de crimes da informática, coisa e tal. Então esse é o ransomware, uma subcategoria de Trojan, cai absurdamente em prova. É de todos, 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 mas cai. Vamos agora trabalhar com spyware. O spyware, genericamente, ele remete a programas espiões. Quando você é espião, quando alguém está espionando alguma coisa, quando você está stalkeando alguém, quando você está procurando a vida alheia de alguém na internet, você não fica, você não fica, digamos, é, como que eu posso dizer? Você não fica avisando a pessoa, ó, eu tô te investigando, eu tô te stalkeando. Não, né? Você fica na moita. Então, o spyware, ele se caracteriza por ser um conjunto de ataques em segundo plano. Não confunda o spyware com o ataque do Trojan. O Trojan é um programa visível. Eu interajo com o Trojan. E no Trojan, o que é oculto, o que fica em segundo plano, é o ataque. Agora, no spyware, o programa roda em segundo plano. O programa você nunca vê. Você nem sabe que ele está no seu computador. Vocês já tiveram um Windows 10? E no Windows 10 tem o Windows Defender, né? O Windows Defender ele tem um anti-spyware. O Windows Defender hoje é uma central de segurança que tem um anti-spyware. E às vezes você está na internet, às vezes você está no computador fazendo qualquer coisa e aparece lá do lado do relógio, aqui do lado do relógio, aparece aqui do lado do relógio. Aí aparece, seu computador pode estar sendo atacado. Não aparece essa mensagem? Por quê? Porque ele está monitorando os programas que rodam em segundo plano. E aí pode ter um programa que roda em segundo plano, que é um spyware. Então, o spyware é uma categoria. Vamos marcando aqui, para a gente. Ninguém dorme, hein? Então, vamos marcando aqui para a gente ir vendo o que a gente está desenrolando. Para você. Não, esqueci que não dá para marcar, teria que sair e voltar para o programa. Isso vai demorar muito. Então, é melhor deixar quieto. Ver se eu consigo aqui. Consegui. Quem sabe faz ao vivo. Ops, apareceu minha tela. Então, consegui, quem sabe faz ao vivo, mas saiu a tela, né? Então, vamos voltar para a tela. Você viu meu super leãozão. Agora voltou. Então vamos lá. Ó, vamos habilitar aqui. Que eu já falei, para você não dormir e ir acompanhando. Pronto. Vou deixar as Wolfacom aqui, porque senão eu nem consigo ver o que eu estou fazendo. Já trabalhamos o Trojan, estou trabalhando agora o Spyware. E eles é uma categoria de ataques que rodam em segundo plano. Existem várias categorias de spywares, todas rodam em segundo plano. Essa é a caracterização do spyware. E agora você vai perceber que já era, já era. Já era. Tudo que você faz é monitorado, tudo que você faz, alguém pode pegar se quiser, porque os criminosos virtuais, eles são malandrões. Os criminosos virtuais, eles estão aqui para derrubar você. E eles vão derrubar você. Por quê? Porque se você vacilar, e se alguém quiser de fato te atacar, tem muito programa. A primeira categoria de keylogger, a primeira categoria, não, ninguém dorme. A primeira categoria de spyware chama keylogger. E o keylogger remete ao teclado físico do computador. O que o keylogger faz? Enquanto você está digitando no computador, ele está copiando o que você digitou e enviando para alguém. Ou seja, ele registra o que você digitou. Pô, isso é um perigo, né? Por exemplo, vamos supor que você está feliz e contente no seu notebook, aí você digita facebook.com, aí você digita seu login, digita sua senha, já era. Acessaram o seu Facebook. Perfeito? Então tome cuidado, porque é exatamente isso, né? Tome cuidado, porque o keylogger, ele registra o que você digita no teclado. Por exemplo, o keylogger, ele foi criado lá nos anos 90.
para as pessoas roubarem senhas de banco. Então você está lá no banco, e aí, lá na pré-história da internet, né? Lá quando começaram a surgir os primeiros banklines. Então, não tinha ataque. Você concorda que eu não vou me proteger contra algo que não existe? Por exemplo, você se protege contra drones assassinos vermelhos? Não, porque não existe. Então, o bankline foi criado, né? O primeiro setor da economia que entrou na internet, assim, para uso corporativo, foram os bancos. E aí os banklines foram criados nos anos 90 e os caras criaram o Keylogger para roubar a senha do acesso do banco. E é por isso que hoje você utiliza teclado virtual para entrar no site do banco, para entrar nos sites de coisas restritas, porque o teclado virtual é uma proteção contra o keylogger. Porque o keylogger, ele rouba o conteúdo no teclado físico do computador e não no teclado virtual, ok? E aí, por exemplo, vamos supor que você quer monitorar o que alguém está conversando no WhatsApp Web. Ou você quer monitorar o seu funcionário achando que ele está passando informação para o concorrente. Verificar o que a pessoa está escrevendo no e-mail. Então, se eu fosse você, eu habilitaria o teclado virtual do Windows e só trabalharia essas informações sigilosas no teclado virtual. Tudo bem, se você for conversar no web ou WhatsApp no teclado virtual, a pessoa vai achar que você tem retardamento mental, né? Porque demora um tempão para digitar no teclado virtual. Mas é uma ferramenta de segurança. Keylogger copia o que eu digito no teclado físico do computador. Bom, só que aí, qual que foi a solução? Eu não estou falando de segurança, né? Eu não estou falando de proteção. Eu estou falando de ataque. Mas é óbvio que todos esses ataques têm proteções. Inclusive, eu vou falar uma coisa agora das antigaças. E tudo isso já tem para smartphone. Vou falar alguma coisa agora das antigas. Quem lembra do BlackBerry? Quando lançaram os smartphones, quando a Apple fez a apresentação histórica, o Bill Gates apresentou o smartphone, né, o iPhone 1, e ele pela primeira vez falou que era um telefone com acesso à internet, foi uma coisa revolucionária. Eu lembro desse lançamento. Foi uma coisa, caralho, um telefone com internet num aparelhinho. E aí começaram a lançar vários smartphones, mas a Motorola lançou o StarTAC, que era um smartphone quadradinho com teclado físico. E começou a fazer muito sucesso, porque hoje a gente está habituado ao teclado virtual, mas mesmo assim é muito ruim trabalhar no teclado virtual. Eu tenho um tablet, né? Eu tenho um iPad. É ruim trabalhar no iPad. Tem que trabalhar no teclado físico, né? Para digitar, para desenvolver conteúdo de livro. E aí a Motorola fez muito sucesso com o BlackBerry, porque tinha teclado físico, as pessoas não estavam muito habituadas ao teclado virtual, só que aí criaram o Keylogger para o BlackBerry. E aí todo mundo que digitava qualquer coisa começou a ser violado. E por isso que o BlackBerry começou a ser pouco utilizado, entre outros motivos, né? E aí a Motorola perdeu um puta espaço. Depois recuperou, mas perdeu um puta espaço de telefonia móvel. Bom, então você entendeu, né? Na verdade, todos os spywares não são visíveis, todos os spywares são ocultos, e aí você tem o Keylogger como primeiro spyware, e o segundo spyware, ele se chama, e todos já têm para smartphone. O segundo é que o Keylogger não funciona no smartphone porque é teclado físico, e o smartphone é teclado virtual. Só que tem o Screen Logger. Sabe o que o Screen Logger faz? Sabe aquela tecla do teclado chamada Print Screen? Sabe quando você aperta dois botõezinhos no smartphone para tirar print? Deixa eu falar uma coisa que as pessoas não sabem e isso vai dar muito problema. Vocês sabiam que a última atualização do Instagram, ou Instagram, para quem gosta de falar americanizado, isso aí é problema de identidade cultural, pessoal. Porque você não fica exigindo que o gringo fale abrasileirado.
Ele Por exemplo, o gringo fala, Corinthians tem mundial, Palmeiras não tem mundial. Você não fica exigindo que ele fale a pronúncia correta. Então, meu irmão, vamos utilizar a nossa pronúncia. O Babádio, professor super querido, professor de inglês, mas... Então, você sabia que o Insta... Atenção, momento mais importante da madrugada, break news. Momento ervilha. Momento da informação... Porra, o que aconteceu com essa ervilha, caralho? Peraí que agora eu tô preocupado. Momento ervilha. Momento break news. Você sabia que agora, se você for lá no status, a foto da mina, e você der um printão para guardar a foto do status, fica registrado e ela sabe que você fez isso? Se você der print numa conversa no WhatsApp, no Instagram, fica registrado? Pois é, bebê. Então fica esperto. Nada de ficar stalkeando aí. Um amigo meu, nem dá aula, nem é professor. Aí eu sei lá porque eu estava comentando isso, né? E aí eu comentei isso. Aí ele falou assim, por isso que aquela mina não fala mais comigo. Porque ela fica postando várias fotos de biquíni no status e eu fico printando tudo. Eu falei, seu louco. Ela vê tudo. Tanto o que você printa do status, quanto a página de feeds, quanto a conversa. Então para de stalkear as pessoas e para de tirar print das pessoas. Beleza? Momento revelação. Por que eu estou falando isso? Porque o próximo spyware ele se chama Screen Logger. E o Screen Logger ele remete ao quê? Ao print screen. E o que o print screen faz? Tira foto da tela. Quando você aperta, dá duas teclas no smartphone, cada smartphone tem teclas específicas, tira foto da tela. Então o Screen Logger é um spyware que tira instantâneos sequenciais da tela do computador e manda para alguém. Então, por exemplo, eu estou conversando no WhatsApp, eu estou escrevendo um e-mail, eu estou no meu computador fazendo alguma coisa. Se eu tiver um Screen Logger, ele fica tirando sequenciais fotos da tela e mandando para o cara que me enviou o malware. Ou do seu smartphone. Se você tiver, momento revelação da madrugada, se você tivesse hoje, nesse momento, carnaval, um Screen Logger no seu smartphone. Tudo que você faz, printa. Tudo que você faz, printa. Teria um problema? Ou tudo bem, tá tranquilo, não tem problema. Pois é, né? Porque afinal de contas a gente brinca, mas isso tem a ver com a privacidade. E a privacidade é algo muito caro, é algo muito importante. Então o Screen Logger tira instantâneos, prints sequenciais da tela do computador. Esperto, bebê. Fique esperto que se quiser, meu irmão, se quiser, caiu a casa. Flooding. O que é o flooding? O flooding flode alguém, né? Por isso que ele tem esse nome. Quem que o flooding flode? O flooding flode o switch. Eu não sei que nível que você tem de estudo, mas muito provavelmente você já deve ter estudado redes de computadores. E quando nós estudamos redes de computadores, nós estudamos o hub e o switch. Dois equipamentos de rede para estabelecer a topologia de rede. O hub, ele envia um conteúdo para todos. É tipo Netflix. Você tem um filme lá, todo mundo pode assistir ao mesmo tempo. Quem ainda não assistiu, assista um filme chamado Não Olhe para Cima. Nunca foi tão importante assistir esse filme. Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston, outros atores que eu me esqueci o nome, aquele menino que fez Duna. É um filme bem legal, é um filme necessário. E assista, eu não assisti ainda a série, mas eu conheço a história. Inventando Anna, que é uma minissérie que fala de uma menina que é uma menina jovem, bem novinha, mega inteligente. Deu um golpe, meu irmão. Enrolou os maiores empresários do mundo. E eu não tive tempo, né, de assistir a série,
mas estreou na Netflix, mas eu conheço a história. E é foda. Então fica a sugestão aí, porque é importante também dar uma relaxada, né? Meu irmão, relaxa como você quiser. Se você quiser ir pra igreja, vai pra igreja. Se você quiser ir pro pagode, vai pro pagode. Se você quiser fazer sexo, faz sexo. Sozinho ou acompanhado, sei lá. Se você quiser assistir série, fica as sugestões aí. Se você quiser estudar, vamos pra cima, porque aqui ninguém dorme. Então, o Hub, ele é tipo Netflix, né? É um para todos. Ou seja, não tem confidencialidade. O conteúdo é enviado para todo mundo. Já o Switch é um para um. É multicast. O conteúdo só vai para você. Só vai para quem deveria acessar. Então, o Switch tem confidencialidade. O Hub não. O Switch manda só para quem deveria receber. O Hub é fofoqueiro, ele espalha para todo mundo. O que o flooding faz? O flooding é um ataque ao Switch. E ele ataca o Switch para que o Switch comece a mandar tudo para todo mundo. E quando o Switch manda tudo para todo mundo, eu ataco o critério da confidencialidade. Mas qual que seria a utilidade disso? Ó, vamos imaginar que eu esteja num órgão público e tenha 200 computadores. Um computador, o funcionário trabalha com informações sigilosas, trabalha com informações confidenciais. Só que eu quero roubar as informações porque esse cara está trabalhando com informações pré-licitatórias. Eu quero ter vantagem na licitação, eu quero saber quais os critérios técnicos para ter vantagem na melhor técnica. Só que eu não sei qual é o computador que o cara trabalha com essas informações. E muito provavelmente o computador que o cara trabalha com essas informações, ele é sigiloso. É um computador mega protegido. Então, ao invés de atacar o computador que eu nem sei qual é, eu ataco o switch. E aí o switch começa a mandar tudo para todo mundo. E todo o conteúdo que esse computador específico manda para o servidor vai para todos os outros computadores. Ao invés de atacar o computador que eu nem sei qual é, que é super protegido, eu ataco o computador da recepção, que é menos protegido. Você entendeu? Então o flooding ele ataca o switch, ele flood o switch, porque ele faz o switch trabalhar em broadcast. Faz o switch mandar um para todos, ou seja, quebra a confidencialidade. Eu falei para vocês que alguns malwares eles são mais importantes porque caem muito em prova, caem absurdamente em prova e que caem mais em prova do que outros. E um desses que cai mais em prova do que outros, são mais importantes, mais relevantes do que outros, é o spoofing. O spoofing é famosão. E sabe por que o spoofing é famosão? Por uma razão. O spoofing é famosão, ele está famosão, por um critério. Porque ele foi utilizado pelos caras que invadiram o celular do Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato e descobriram aquelas conversinhas que não são muito comuns entre juízes, procuradores e advogados de acusação. Tudo é público, né? O Intercept Brasil publicou tudo. Basta ter curiosidade de ler e tirar suas próprias conclusões sobre a questão da Lava Jato, né? Inclusive, a operação da Polícia Federal sobre isso chama a Operação Spoofing. Então, o spoofing ele ganhou notoriedade, né? O spoofing ganhou os holofotes. E por isso que eu acho que também é um malware importante, tem aparecido regularmente em prova e pode cair, né? Então, vamos lá. Spoofing. Pessoal, o spoofing, qual que é a caracterização dele? Ele duplica o IP. É isso que ele faz, duplicar o IP. E quando ele duplica o IP, essa duplicação do IP representa o seguinte. Eu tenho meu computador aqui, né? O meu estúdio, o meu desktop, minha estrutura. Aí, eu duplico o IP e outra máquina visualiza tudo que eu faço. Ou seja, a minha tela fica duplicada na outra tela. Fica duplicado o meu endereço. Tem uma série. A primeira temporada é legal, a segunda é mais ou menos, a terceira eu não gostei. Chamada You, Você. Dizem que os livros são melhores, mas assista a primeira temporada que é legal.
Na primeira, no primeiro episódio da primeira temporada, um cara ele tá perseguindo uma mina, tá stalkeando a mina. E aí ele quer dar ideia na mina, né? Quer ganhar ela. Só que aí ele fica seguindo ela, muqueado assim, né? Tipo, stalkeando. E aí ela tá com as amigas, toma uma canjibrina, fica doidona. Aí ela cai lá uma hora, cai no metrô. E aí ele pega o celular dele e encosta no dela, rapidinho assim. Um beijinho, só uma bitoquinha. Só que tinha um spoofing no celular dele por aproximação. E aí ele duplicou a tela do celular dele no celular dele. Ele duplicou o IP. Então tudo que ela via no celular dela, ele via no dele. Duplicou a tela. Ou seja, ele tinha um clone. Pois é. Imagina alguém tiver um clone do seu celular. Tudo que você faz, a pessoa vê. Então, eu tô dando um exemplo do que o spoofing faz. Que é, na verdade, o que fizeram com o Moro, com os procuradores da Lava Jato. Mandar, assim, é muito complexo e vai demorar muito para explicar, mas o Moro vacilou. O Moro e os procuradores da Lava Jato caíram na engenharia social, clicaram onde não deviam, instalou um spoofing no celular deles, duplicou. O cara visualizava tudo, o cara via tudo. Entendeu? Então, o spoofing, ele se caracteriza por duplicar o IP. O endereço de uma máquina fica em outra. Ou seja, se o endereço de uma máquina fica em outra, tudo que a máquina faz eu vejo. Tudo que a máquina faz eu visualizo. Tudo que a máquina faz eu tenho visualização de conteúdo. Deu para entender? Backdoor, porta dos fundos. Backdoor. Ó, quando eu entro pela porta dos fundos, é que eu não fui convidado. Quando eu entro pela porta dos fundos, eu não estou entrando e dizendo que eu estou entrando. Então, o que é a backdoor? A backdoor é o acesso remoto não autorizado. Acesso remoto não tem problema nenhum. Acesso remoto é comum. Né? A técnica do AlphaCon, né? O pessoal responsável pelos estúdios, acessa direto o meu computador. Às vezes a pessoa que acessa está no Rio de Janeiro, às vezes a pessoa que acessa está no Ceará, às vezes a pessoa que acessa está em Cascavel. Então, o acesso remoto é normal. Eu, por exemplo, eu tenho um querido amigo de fé, irmão camarada chamado Norberto Florindo, e ele agora está entrando no mundo virtual, mas às vezes eu tenho que fazer um acesso para, tipo, explicar para ele que o som não está funcionando porque ele desligou o som. Explicar para ele que a tela está escura porque o monitor está desligado. Coisas mais avançadas, assim, né? Tipo, tem que ligar o monitor para aparecer imagem. Tem que habilitar o som para ter som. Coisas profundas, assim. De cara que só engenheiro de TI consegue entender. Então, às vezes eu tenho que fazer acesso remoto no computador dele para resolver esse tipo de problema super técnico, né? E o acesso remoto, portanto, é normal. Ainda mais agora em home office, né? Home office e acesso remoto, você acessar de um local ou outro computador é normal. O problema é que a backdoor é um acesso remoto não autorizado, não permitido. Não confunda com o spoofing. No spoofing eu não invadi nada. Eu só dupliquei o IP. Tudo que a pessoa faz eu vejo. Na backdoor eu invado o celular, eu introduzo-me no computador ali. Podem, caralho, sabadão, domingão de carnaval falando introduzo-me. Ninguém dorme. Então, eu entro, né? Eu acesso, eu faço acesso remoto não autorizado. Então, a caracterização, a definição da backdoor é exatamente essa: acesso remoto não permitido, acesso remoto não autorizado. E a partir do momento que eu acessei o computador de alguém remotamente, de forma não autorizada, lá dentro, estando lá dentro, eu faço o que eu quiser. Estando lá dentro, eu posso eu posso ficar passivo, eu posso só visualizar o que a pessoa faz, ou eu posso ser ativo. Eu posso excluir um arquivo, eu posso excluir um conteúdo. É ativo ou é passivo. Agora, existe uma subcategoria de backdoor que essa é pesada. Essa tem que ficar esperto. O conceito de backdoor é um conceito genérico, né? Eu não sei o que a pessoa vai fazer. Agora, existe uma subcategoria
de backdoor chamada Spy One. Não confunda Spy One como spyware. Spyware eu já expliquei. A Spy One é uma subcategoria de backdoor. Eu tenho uma webcam aqui, né? Full HD, 4K, sei lá o que eu tive que comprar para você ter essa imagem linda que você está tendo. E tem um tapa-olho, né? Tem uma travinha assim para fechar ela. Se você for assistir filme gringo, sabe filme tipo, sei lá, American Pie? Filme de faculdade, de college, né, de faculdade? Filme americano de faculdade tem aquelas... Aqui no Brasil chama moradia estudantil. Lá chama... É? Faculdades tem? Fraternidade. Valeu. Então, sabe as fraternidades das faculdades americanas? Os caras moram lá na casa e tudo mais. Se você for assistir esse tipo de filme, você vai perceber que é muito comum os notebooks terem um esparadrapo na webcam. Por quê? Porque a Spy One, ela é uma subcategoria de backdoor e ela habilita webcam e microfone de forma remota e não devida. Então, você vê, né? Eu estou trabalhando com você as categorias e as subcategorias. E a gente vai desenvolvendo categoria e subcategoria para entendendo como vai ser e pode ser abordado em prova. Então, mas a minha webcam tem um LEDzinho. A minha tem um LEDzinho verde, tá aberto. Pois é. Só que o criminoso virtual é mais esperto que você. Ele desabilita o LEDzinho e começa a te filmar, sem você perceber. Então fica esperto, porque você pode estar animadão com o carnaval, sair do banho, internet banda larga 24 horas, notebook ligado, aí você começa a dançar uma Macarena peladão e vira o sucesso do Xvideos. Toma cuidado. Então mete o tapa-olho na webcam, não custa nada. Tampa. Se tiver tampinha, tampa a webcam. Porque aí você está protegido da Spy One, que é uma subcategoria de backdoor. E, por sua vez, é uma subcategoria de malware. Pessoal, eu queria parar um pouquinho aqui para dar dois exemplos para discutir algo que caiu na última prova da Defensoria Pública da União. Foi super polêmico. Histórias reais. Há vários anos atrás, eu estava feliz e contente no Lollapalooza, festival de rock. Não é Rock Rio, não é rock com a Ivete Sangalo. Pessoal, eu não tenho nada contra a Ivete Sangalo, inclusive eu defendo a liberdade de cada um ter o gosto que quiser. Mas eu nunca vi no festival de axé o AC/DC. Eu nunca vi no festival, eu nunca vi na escola de samba o Rato de Porão. Eu nunca vi o Green Day tocando numa festa de cultura. Eu nunca vi lá no Caprichoso e Garantido no Amazonas tocar uma banda de hardcore. Open control. Não vou ter acontecido. Talvez. Então, eu tava no Lollapalooza e eu lembro que o último show era do Pearl Jam. E eu tava lá, felizão, pá. E aí, quando eu vi, roubaram meu celular. E aí eu tinha iPhone. Eu não tenho mais iPhone, em primeiro lugar, porque tá caro. Em segundo lugar, porque eu perco. Em segundo lugar, porque eu derrubo. Então, para mim, smartphone de R$ 1.500 já tá bom. E provavelmente ele não vai durar 6 meses. Eu não sou um cara muito cuidadoso. Enfim, eu tava com o iPhone no bolsão, roubaram. Aí fui conversar com o policial, bate papo com o policial. Aí ele me falou que, aí ele me abriu, né? E tinha uma gangue atuando. E essa gangue estava roubando iPhones. Eles estavam monitorando os caras. E aí ele falou para mim, olha, então é isso, né, cara? E, vamos trocar ideia, vem aqui depois. E aí procura no site da Secretaria de Segurança Pública. E aí eles não encontraram os caras, mas depois encontraram. E aí eu fui lá, recuperei meu smartphone. Como eles encontraram? Um cara que não era eu, ele habilitou uma Spy One no próprio celular dele. Não tinha aquele rastreamento ainda que agora o iPhone tem. Era sei lá, o iPhone 5. Isso. E ele habilitou a Spy One. A própria Spy One que ele pôs no smartphone dele. E por sorte dele, o iPhone dele era novo. E o bandido ficou
fazendo selfiezinha. E aí a polícia triangulou, viu as fotos, viu a câmera, habilitou a câmera e pegou os caras. Olha que interessante, spyware utilizada para o bem. Spyware utilizada para o cara recuperar o smartphone. Tem uma colega que trabalhava comigo no serviço público, fui servidor público por 13 anos, a Ana, e a Ana e o Edu, né, ela e o marido, eles se preocupavam, com razão, com o filho, o Guilherme, um moleque, 13 anos, 14 anos na época, fica fazendo na internet. Tem que monitorar mesmo. Tem que monitorar, porque a criança é um ser em formação. E aí o moleque ficava sozinho, e aí ela contratou um cara para instalar. O cara cobrou uma grana, mano. Ele fez uma coisa bem simples. E tá certo. Desde que não seja indevida a cobrança, você está pagando pela especialidade, você está pagando pelo conhecimento. O que eu estou fazendo aqui é falar. O que eu estou falando e transmitindo conhecimento. Então ela pagou uma grana pro cara, ela queria monitorar o que o filho dela fazia na internet. E aí ela falou para mim, então o que o cara fez, ela não manja nada disso, né? Foi pôr lá um programa, sem meu filho saber, que tudo que ele digita, tudo que ele conversa com os amigos, tudo que ele conversa lá no WhatsApp, no Messenger, vai para um arquivo de texto que eu abro e fica lá na minha pasta. E é oculto. E eu vejo tudo que ele faz. Ou seja, desculpa, estava sem som. Voltou o som. Pessoal, então eu estava falando, e o que o cara fez foi instalar um keylogger no computador dela, tudo que o filho ficava fazendo monitorava, e aí ia para alguém. Enviava para ela mesma. Então você entendeu? Na verdade, ela queria monitorar o que o filho ficava pesquisando, sites que ele ficava acessando, coisa e tal, que ele ficava conversando. Então o cara instalou um keylogger e retornou para ela mesma. E voltou para ela mesma. E esse keylogger que retornou para ela mesma, voltou para ela mesma, fez com que ela monitorasse tudo que o filho fazia. Ela pagou uma grana, mas tudo bem, porque ela pagou por uma informação que ela não sabia fazer. Então eu estou dando exemplos para vocês de malwares utilizados para o bem. Malwares utilizados para eu recuperar meu smartphone, malwares utilizados para eu monitorar o que meu filho faz. E na verdade, todos esses malwares podem ter o uso que você bem entender. Aí o que me acontece na prova da Defensoria Pública da União, CESP, SEBRASP, uma questão que diz assim: os malwares podem ser utilizados para elementos positivos e de proteção. Certo ou errado? Errado. A banca deu como errado, não cabia recurso e não cabia mesmo. Sabe por quê? Deixa eu te dar um exemplo. Eu pego uma arma clássica, um 3/8, cano longo. Olha eu fazendo arminha. Eu pego uma arma, eu pego uma arma, pego uma arma. Se eu pegar essa arma, um 3/8, Taurus, 3/8, cano longo, e puser uma flor, uma rosa, no cano dela, ela não vai virar um vaso. Ela vai continuar sendo uma arma. Você não vai dar. Filha, pode pegar a arma carregada, porque agora virou um vaso. Não, é uma arma. Está com uma flor dentro. Não deixou de ser uma arma. Não deixou de ter a função original. Então, eu estou dizendo isso porque quando ela instalou para monitorar o filho, a intenção dela não era criminosa, mas ela violou o conteúdo do filho.
Ou seja, foi um malware. Foi uma ação de malware. Violaram o conteúdo. Quando o cara ele teve o celular roubado e violou a webcam dele, a câmera do smartphone, ele violou, só que para o bem. Então, uma arma não vira uma rosa. Pessoal, às vezes, quando eu dou esse exemplo, o pessoal fica falando que é tipo propaganda subliminar para Guns N' Roses, né? Eu nem gosto dessa banda. Eu sou do hardcore. E o Guns N' Roses é tipo roupa nova americana. Então, é uma coincidência. Quando você põe uma rosa numa arma, ela não vira um vaso. A arma continua sendo arma. O malware continua sendo malware. Ele continua atacando. E ele é utilizado para atacar a informação, mesmo que esse ataque seja justificado. Malware é malware. Perfeito? Bom, então toma cuidado, né? Não vamos discutir com a banca organizadora. Essa questão caiu numa prova mega importante, né? E de uma banca mega importante. Então não vamos aqui ficar criando falsas polêmicas sobre isso. O worm, verme. O que um verme faz? Ele se reproduz. Sabe o kefir do leite? Você sabe o que é kefir do leite ou kefir da água? É tipo um alienígena que você põe no leite ou põe na água. O bagulho fica se multiplicando, fica se propagando e aí te domina o mundo. Então, minha mãe tinha que negócio nojento, sei lá pra que serve, flora intestinal. Come mamão, porra. Para de comer hambúrguer duplo com cheddar. A sua flora intestinal provavelmente vai melhorar. Vai ficar melhorzinha. Come feijão, arroz, bife. Se é vegano, come tofu. Então, pessoal, o que é... Porra, eu tava vendo outro dia um vídeo que o cara pôs o Yakult no microscópio para ver se os lactobacilos estavam mesmo vivos. Porra, por que eu fui assistir aquele vídeo? Não só estão vivos, como são nojentos. Eu não sei como agora eu vou conseguir tomar Yakult de novo. E olha que eu gosto do Yakult, faço um furinho de nada para demorar mais, ficar tomando devagarinho o Yakult. Como eu vou tomar Yakult agora? Não façam, não vejam esse vídeo. Então, pessoal, do mesmo jeito que os lactobacilos vivos replicam, do mesmo jeito que o kefir do leite se replica, o worm, ele é replicante, é um verme, né? Minhoca. Ele é replicante. E o que significa na informática de ter um programa replicante? Replicar-se é você criar cópia de você mesmo. Quando você assistiu Blade Runner, quando você se replica, você cria uma cópia de sua, sem o auxílio de ninguém. Você tem a capacidade de criar uma cópia sua. Você tem a capacidade de se replicar, de criar cópias de si mesmo. Então, o worm, ele vai se replicando. Um único arquivo se transforma em 2, 2 em 4, 4 em 8, 8 em 16, 32. Quando você vê, está cada vez, tipo o kefir do leite, sai do copo. Então, vai cada vez mais se reproduzindo, cada vez mais crescendo. Entendeu? E aí, ele é autoexecutável. Tem mais essa. Ele é autoexecutável, ou seja, ele se executa sozinho. E ele caminha com os protocolos de rede contaminando os outros computadores. Olha que desgraça. Para que ele serve? Qual que é a função? Olha só. Imagine que o Alphacom vai fazer o super lançamento da assinatura Alphacom. Fez, né? Aí, beleza. Aí alguém quer boicotar o nosso servidor, para as pessoas não entrarem, não conseguirem comprar, coisa e tal. Aí, o que acontece? Você começa a replicar o worm. O worm ele pode ser um arquivo aparentemente inofensivo, pode ser um arquivo em branco do bloco de notas, né? Pode ser um arquivo que você não tem suspeita nenhuma sobre ele. Só que aí ele vai se reproduzindo, vai se replicando e vai contaminando outros computadores. E quando você vê, tem cada vez mais worm, cada vez mais worm. E aí a rede, ela vai ficando lenta, 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 até que cai. Então o objetivo do worm, na maioria das vezes, é atacar a disponibilidade da informação. Você derrubar um servidor. Por exemplo, no dia do lançamento da assinatura do Alpha, imagine que alguém viesse nos atacar e tentasse nos derrubar. Nas eleições de 2019, 20,
Nas eleições de 2020 para prefeito e vereador, o TSE declarou que mais de 8 milhões de tentativas de ataque para derrubar o servidor do TSE foram feitas fora do Brasil. Só que aí o firewall segurou. Ele até apresentou o relatório, eu li o começo do relatório, parece que é isso mesmo. Né? Então, o TSE tem um firewall, uma proteção bem forte, bem estruturada, e aí os caras tentaram atacar, tentaram violar, e o firewall segurou. Então, pode ser um ataque de várias formas, mas às vezes você tenta atacar a disponibilidade da informação num momento crucial, e as eleições são um momento crucial para a justiça eleitoral. Sniper, farejador. O sniper ou farejador, ele se caracteriza por ser um... Ó, o sniper é o único malware... Pessoal, tem outros malwares que eu não estou trabalhando, né? Senão a gente ficaria até a última escola, não tem... Pode ser. Ficaria até às 6 da matina. Mas ninguém dorme, mas porra, né? 2 horas de aula já tá bom. Então tem vários outros, né? Tem o bot, tem o farming, tem o botnet. Eu só escolhi os mais importantes. E ainda eu vou falar dos vírus. O Sniper é o único malware que ele pode ser físico. Ele pode ser um conectorzinho, chamado conector dentado. Ou ele pode ser um programa. Inclusive, tem um filme que eu gosto muito, que ele é porque todo mundo gosta da Marvel, né? Todo mundo gosta da Marvel, todo mundo gosta do Homenzinho-Aranha. Eu também gosto. Só que a foda é a DC, meu irmão. A DC tem as melhores histórias, os melhores heróis e as melhores HQs. Mas eu gosto da Marvel também. É, é que é muito bonzinho os filmes da Marvel, né? Assista Coringa. Assista os filmes do Zack Snyder. Assista o Snyder Cut da Liga da Justiça. É 4 horas, foda, mas vale a pena. E tem um filme do Zack Snyder chamado Batman vs Superman, a Origem da Justiça. Filme foda, só que não é Marvel. E tem uma cena nesse filme e o Bruce Wayne está numa festa na casa do Lex Luthor e está também o Clark Kent. O Superman e o Batman estão numa festa na casa do Lex Luthor, todo mundo com as suas identidades secretas. E aí o Batman, o Bruce Wayne, ele tá com uma escuta. Aí o Alfred diz assim para ele, desce até o servidor. E aí, na versão em inglês, ele fala, conecta o sniper no cabo. E ele vai lá e conecta o sniper no cabo para roubar as informações. Só que aí a Gal Gadot, a Mulher Maravilha, vai lá e rouba o negócio do Batman. Porque assim, ó, o sniper é um conectorzinho dentado, né? Você põe no cabo de rede, ele conecta seu cabo de rede e tudo que passa por lá, ele copia, ele é um farejador. Ele fica farejando o conteúdo. E ele pode ser tanto físico quanto lógico, pode ser um programa. Mas a caracterização do sniper é essa. Né? Então, o que importa para concurso público é a caracterização do programa. Afinal de contas, é essa que vai cair, né? A categorização. E a categorização do sniper é exatamente essa. É você ter um farejador que fareja o conteúdo, que busca, que procura o conteúdo. E ao farejar, ao buscar o conteúdo, você rouba a informação. Perfeito? Vamos agora para o ataque de negação de serviço. E o ataque de negação de serviço é o DDoS. Famoso, né? Ataca muita gente por aí. Ó, na sua cidade certamente tem trânsito, né? Em todo lugar tem trânsito. Eu moro em São Paulo. São Paulo, até quando não tem carro, tem trânsito. O DDoS é um ataque de negação de serviço, ponto. E esse ataque de negação de serviço, ponto, ele funciona da seguinte maneira. Ele te ataca, ele te afeta através de sobrecarga de demanda.
Por exemplo, por que tem trânsito nos lugares? Porque tem uma sobrecarga de carros querendo passar pelo mesmo lugar. Ou seja, tem uma sobrecarga de demanda. Vocês sabem aquela boate Bataclan? Isso aconteceu com a Kiss também. Mas na Bataclan, o cara da Kiss fechou a porta, né? Para o pessoal não sair sem pagar. Boate pegando fogo. O pessoal desesperado tentando sobreviver, o cara fecha para saírem sem não saírem sem pagar. Enfim. Mas lá na Bataclan, na França, estava tendo um show de uma outra banda, tipo Roupa Nova, chamado Eagles of Death Metal. E tava tendo show, aí o terrorista foi lá, começou a metralhar todo mundo, né? Um ataque terrorista famoso. Mas é interessante porque menos gente morreu baleada, porque dominaram eles, né, e tal, do que pisoteada. A maioria das pessoas morreu pisoteada, porque você imagina, você tá num show, começa tudo, né, ataque, metralhar, né, bala, pessoas gritando. Aí todo mundo começou a correr. E o que estava aberto era só uma portinha, uma saída de emergência. E aí todo mundo começou a ter sobrecarga de demanda naquela porta. E aí você tem negação de serviço. E as pessoas morreram pisoteadas, esmagadas na parede. Triste, mas é um exemplo para você entender. Então, você tem que acessar múltiplos acessos ao servidor do mundo todo. O servidor fica sobrecarregado e cai. Então, o que vale é a definição. O ataque de DDoS é um ataque de negação de serviço, portanto, ele ataca o critério da disponibilidade e ele ataca por sobrecarga de demanda. Não acabou não, fica aqui, ninguém dorme. Quer fugir, quer naná? Então, o DDoS é um desses ataques. E agora a gente vai desenrolar os vírus. Existem vários tipos de vírus, né? Vírus é uma subcategoria super importante de malwares, uma subcategoria das mais importantes, e existem vários tipos de vírus. Então eu vou pontuar, né? Estamos caminhando aí para o final da aula, mas ainda temos que falar dos vírus. Então eu vou pontuar e desenrolar, pontuar e desenrolar. Vamos lá. Começando pelo vírus de macro. O vírus de macro, todos esses vírus aqui, eles podem, alguns, né? Eles podem ter outros nomes. O vírus de macro também é chamado de vírus de aplicativo. Por quê? Uma macro é uma ação automática. Quando você está preenchendo um formulário na internet, e aí pedem para você digitar seu CEP, e automaticamente aparece o endereço de tudo, sabe? Você digita seu CEP, aparece seu endereço completo, aquilo é uma macro. Quando você tem um botãozinho, quando você clica lá no PowerPoint, no botãozinho, toca uma música, pode ser uma macro. Ou pode ser um objeto inserido diretamente. Na verdade, uma macro é um elemento de banco de dados. Você trabalha em programas gerenciadores de banco de dados, sei lá, como por exemplo o Access. Mas ele também serve para estar no Word, por exemplo. O Word é um editor de textos. Aí você tem uma macro no Word, e quando você abre o Word, toca uma música. Ou quando você abre o Word, rola um vídeo. Só que a macro, o vírus de macro, é quando essa ação automática é maliciosa. Então, por exemplo, imagine que eu te mande um arquivo do Word, inocentão, acima de qualquer suspeita. Só que quando você executa, instala uma backdoor no seu computador. Instala um worm no seu computador. Nossa, então eu não posso abrir arquivo do Word, Excel, PowerPoint? Pode. Porque as atuais versões do Office, né? O Office 365, o Office 2019, 2016, quando você vai abrir uma macro, trava, ele fala que tem a macro, fala o que a macro faz e você decide se vai abrir ou não. Antigamente, sei lá, muito antigamente, o Office 95, 98, ele não falava que tinha uma macro, ele só executava. Então era fácil você contaminar a pessoa. E você mandava um arquivo do PowerPoint, do Word, do Excel, em tese inofensivo, e ele te atacava. E ele te onerava. Deu para entender? Então é isso, é assim que funciona, é assim que desenrola, é assim que se faz.
O vírus de macro também é chamado de vírus de aplicativo, porque geralmente ele se encontra dentro de um arquivo do Word, Excel, PowerPoint. O vírus de script estava meio esquecidão, estava meio de canto, estava meio sem moral. Só que aí veio a prova da PRF 2019. Na prova da PRF 2019 caiu uma questão de vírus de script. E desde então tem começado a cair muito em prova. Então o vírus de script, ele se caracteriza... Bom, em primeiro lugar, vamos entender o que é um script, né? Um script, ninguém dorme, fica aí, é importante, vírus. Quer ver o quê? Carnavalzinho? Baile? Garotas com seios de fora? Pelo amor de Deus, né? Se quiser ver alguém com seio de fora, conquiste este direito. Pode ser até pelo cardápio humano. Se você não tiver talento, pode ser pelo cardápio humano, Tinder, vai lá e fica no cardápio lá. Se você tiver talento, vai pra guerra. O que é um script? Um script, ele é uma linha de programação, né? Existem as instruções que são os códigos de uma linguagem de programação. E aí você monta, né, uma linha de programação que executa alguma coisa automaticamente. Normal, script, tem, por exemplo, o JavaScript. Né? Então, o JavaScript, ele faz isso. Sabe quando você está no site e executa alguma coisa automática? Pois é. Só que ao executar alguma coisa automática, essa coisa automática pode ser um ataque. Por isso que você não deve acessar sites que você não conhece. Por isso que você não pode, que nem uma criança, ficar lá, quero conhecer a Dark Web, quero conhecer a Deep Web, vou pegar um manual na internet para acessar a Dark Web. Não é assim. Porque, inclusive na internet normal, né, na internet visível, você pode ter um site que tem um script na sua programação. E quando você for acessar o site, você está infectado só pelo fato de acessar o site, sem baixar nada, sem instalar nada no seu computador. Só o fato de você acessar. Entendeu? É um problema. Na verdade, é um baita problema. Ok? Bom, então, pessoal, é isso, né? Então, objetivamente, concretamente, o vírus de script. E como que caiu na prova de 2019 da PRF? Caiu uma questão que dizia assim: é possível, através do vírus de script, que o usuário ele seja contaminado pelo simples fato de acessar um site ou abrir um e-mail. É isso mesmo. Então tome cuidado, porque você tem que saber qual site que você está entrando, né? Qual site que você está acessando. Estado zumbi. Ó, tem vários vírus também, né? Tem tipo, sei lá, Time Bomb, mas peguei os que mais são recorrentes. Peguei os que eu vejo aí no último período caindo em prova. Você assiste Walking Dead, né? iZombie, The Nation, tem várias séries de zumbi. Quando alguém virar zumbi, perde a sua capacidade cognitiva, né? Fica zumbizão. Então, o estado zumbi, ele se caracteriza por ser um vírus que altera o funcionamento dos periféricos do seu computador. Tudo bem, alguém pode até acessar remotamente, mas a intenção original do Estado... É porque não tem lei, né? Não tem uma lei do crime. Tem uma lei do crime virtual. Então, o Estado zumbi tem que fazer isso. Não, não. Então, é tudo por, por caracterização. Então, o Estado zumbi, caracterizando-se na maioria dos casos, ele altera o funcionamento dos periféricos. Então, você leva o mouse para cima, ele vai para baixo. Você leva o mouse para a esquerda, ele vai para a direita. Você tenta abrir o Word, ele abre um site pornô. Você tenta... Ou seja, é um vírus. Ele tira a sua capacidade de manipular o computador e o computador fica agindo de forma não lógica. Fica agindo de forma completamente diferente. Ele ataca os periféricos de entrada. Particularmente, mas não somente, mouse e teclado. Esses dois últimos aqui, eles são relativamente recentes. Caem em prova e são importantes justamente por isso, né? Porque são relativamente recentes. Ninda.
Pessoal, o Ninda, ele ataca fragilidades do sistema operacional. Então é isso, né? Quando, por exemplo, o Windows 11, eu fosse você, eu esperaria um pouco para instalar. Porque quando lança um novo sistema operacional, ele está cheio de problema, ele está cheio de falha. Então a Microsoft te joga. E aí você vai reportando as falhas. E aí eles vão arrumando. E essas falhas de segurança é o que o Ninda entra. Ele pode até carregar um outro malware com ele. Né? Por exemplo, tem um Ninda Worm aí. O Ninda carrega o Worm. Então, o Ninda, qual é a caracterização? E você sabe que é importante para concurso é a caracterização. Estou falando isso há 2 horas. A caracterização do Ninda é que ele ataca fragilidades do sistema operacional. E aí, o que a Microsoft me fez há 4 anos atrás? Pessoal, nós, usuários comuns, não utilizamos mais o Windows XP, mas muito servidor de empresa ainda utiliza. E os caras, eles há 4 anos atrás, eles puseram lá no blog da Microsoft uma falha encontrada décadas depois no Windows XP. No blog da Microsoft. Um cara criou um Ninda e atacou um monte de servidor no mundo todo que ainda utiliza o Windows XP. Stout. O Stout é assustador, hein? Né, aproveitando, é fogo, né? Já que nós estamos vivendo uma situação de conflito, Ucrânia, Rússia, né, guerra, isso se chama de guerra, né? Guerra. Deixa eu fazer um exemplo aqui. A aeronáutica norte-americana tem caças chamados Stout. E os caças Stout da aeronáutica norte-americana não são vistos pelo radar. Então, o que o Stout faz? Ele não é visto pelo antivírus. Mas como assim? O Stout ele não ataca o antivírus. O Stout não altera as características do antivírus. E o Stout também não ataca arquivos inofensivos. O Stout, o Stout está no computador. O vírus sabe quem é ele. O antivírus sabe quem é ele. O antivírus conhece ele. Então o Stout, ele vai lá num arquivo inocentão, um arquivo inofensivo, sei lá, do Word, e ele copia o código-fonte, ele copia o cabeçalho da estrutura desse arquivo, e ele copia para ele. Então ele se oculta como um arquivo inofensivo. Ou seja, ele se mascara do antivírus. Como que você vai pegar uma desgraça de um vírus que se esconde do antivírus? Pois é. Então esse é o Stout. Bom, pessoal, espero que a madrugada tenha valido a pena. Espero que a madrugada de Deep Web, Dark Web, se empolga já entra na Deep Web. Cuidado, tem que saber o que está fazendo. Deep Web, Dark Web, ataques, vírus. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu fico brincando, mas vocês são guerreiros. Ó, tem alguns momentos, né? Ou aula domingo pela manhã, aula no meio da madrugada, aula no madrugadão, bateria de aula de 12 horas tendo aula. Tudo isso que o Alphacom faz às vezes, madrugadão, como né, ninguém dorme, uma revisão de véspera de 100 horas. Eu sei que é cansativo. Eu sei que você gostaria de estar fazendo amor agora. Eu sei que você gostaria de estar tomando uma. Quem gosta de carnaval, e se a sociedade permite, de repente, até tá num bloquinho, mesmo que não seja o ideal. Mas, cara, é no momento desse, em situações como essa, que você diferencia os bons dos normais. Quem tem foco dos normais. Nós perdemos um professor do Alfa, policial civil, chamado Roberto Tirulipa, querido colega nosso, do Lustosa, do Norberto, da Larissa, tá? Vários professores nossos. Tirulipa faleceu, 40 anos de idade, fazendo exercício, policial civil, teve uma parada cardíaca fulminante, o Alphacom fez a homenagem, mas enfim, queria aqui retomar algo que o Tirulipa falava. O Tirulipa falava, Roberto, eu não sou inteligente, mas eu sou persistente. E por isso que eu passo o concurso. E o bicho era persistente. Ele prestou para delegado da Polícia Civil, eu dei um arquivo para ele, 500 questões que eu tinha de informática. O cara em 4 dias começou a resolver. Então, homenagem a quem se foi, parabéns por estarem aqui comigo, ótimo restante de feriado e vamos para cima, meu irmão.
tem aula sempre. Eu tenho um outro evento do Alfolia, eu e o João Paulo. Então, acho que vai ser dia 2, não sei direito. Eu e o João Paulo temos um evento Alfolia. Temos um evento para trabalhar, um evento para desenvolver aí o conteúdo, beleza? Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Abraços, ótimo carnaval, força e honra. Ninguém dorme. Valeu!